Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia e o nosso papo de hoje, a nossa videoaula de hoje é a respeito de algumas correntes que surgem dentro da história da filosofia contemporânea, especificamente no século XIX. Eu quero tratar nesse vídeo de três filósofos que são Søren Kierkegaard. Eu quero falar um pouco sobre Friedrich Nietzsche e um pouquinho também sobre Edmund Husserl, tá? Que fazem parte dessa constelação que foi a filosofia no século XIX, ok? Quando nós estudamos as tendências, as correntes, as forças políticas, sociais e econômicas que vão configurar a Europa no século XIX, é claro, e é decorrência que a própria filosofia expresse as angústias, as dúvidas, as incertezas do homem nesse período de transição. O século XIX nós consideramos o século da formação, do surgimento, da construção das grandes ideologias, e é claro que os filósofos vão ocupar aí um papel central, nuclear, na estrutura dessa maneira nova de se ver aí uma Europa em pleno desenvolvimento, em plena expansão. É ao mesmo tempo uma Europa que vai conhecer guerras, que vai conhecer conflitos e que vai conhecer aí um choque entre liberdade e escolha e resultados nem sempre favoráveis, resultados nem sempre esperados, como um todo. Alguns filósofos nos chamam a atenção em relação a esses temas, e eu começo pelo filósofo Søren Kierkegaard, famosíssimo pela citação de que a fé é um salto no escuro. É importante que você entenda que Kierkegaard ele nasce por volta de 1813 e falece em 1855. E ele tem dentro da sua produção filosófica, em 1840, uma obra muito interessante, recomendo que você leia, chamada Ou Isso ou Aquilo, em que ele trata a questão nuclear do existencialismo, que é a questão da liberdade e é a questão das nossas escolhas. É por essa razão que Kierkegaard é considerado, esse filósofo dinamarquês, um dos pais do existencialismo como corrente filosófica. Por quê? Nessa obra e outras que ele escreve também, a temática da liberdade, da escolha que nós temos, é fundamental para que a gente possa entender a nossa identidade, o nosso papel e, por fim, a nossa própria existência. É curioso porque quando lemos Kierkegaard, em que ele fala da liberdade, ele fala das nossas escolhas, nós sempre temos uma escolha. Seja não fazer nada, seja fazer alguma coisa. E esse não fazer nada, ou esse fazer alguma coisa, já representam a nossa decisão. Então não existe a opção no existencialismo e no pensamento de Kierkegaard de que não há, eu não tenho escolha, não há uma saída, uma escolha. Não, sempre há. Mesmo o não fazer nada é uma escolha pela permanência de que as coisas continuem como elas são, ou como elas estão. Então alguém pode dizer, não, eu vou ficar de braços cruzados e não vou tomar decisão nenhuma. Filosoficamente há um equívoco aí muito grande. Por quê? O ficar de braços cruzados, por parte da pessoa, já representa que essa postura traduz uma escolha que é a manutenção daquilo que se está, daquilo que se manifesta, daquilo que está presente. Ou tomar uma decisão, ir, fazer, agir e por consequência, receber os resultados, por consequência, das nossas escolhas. Eu vejo aqui nos meus registros que, dentro dessa visão de Kierkegaard, ele fala um pouco de angústia, o filósofo da angústia. Ele compara a angústia como sendo uma vertigem da nossa liberdade. A angústia é, por excelência, a vertigem. Na medida em que eu percebo em que eu sou livre, surge uma angústia decorrente de mim, dessa minha inquietação. Por quê? Porque quer eu tome uma decisão ou não tome,
quer eu não faça nada, quer eu faça algo, eu não sei se vai ser a melhor das escolhas feitas, né? É interessante quando nós atingimos a idade adulta, você percebe que podemos escolher, mas não temos a certeza de que as nossas escolhas são as mais corretas ou as ideais. Elas são tão somente aí escolhas. E é muito importante também que você pense dentro da perspectiva de Kierkegaard, que essas escolhas sempre levam a um resultado. Né? Por isso que é angustiante. A vida é cheia de dinâmicas e, por consequência, à medida em que eu faço escolhas, eu vou ter aí resultados. Não sei se resultados bons ou maus, mas, inevitavelmente, dentro do pensamento de Kierkegaard, eles ocorrerão, mesmo não fazendo nada. O resultado é a manutenção daquela realidade, tá bom? Pense um pouquinho na sua vida, nas suas escolhas e principalmente na sua angustiante liberdade, ok? Vamos para um outro filósofo, que é o polêmico, Friedrich Nietzsche. Ele nasce em 1844 e morre por volta de 1900. E ele é autor de vários clássicos, dentre eles, né, Assim Falou Zaratustra, né? E é dessa obra que nós temos a citação de que Deus morreu. Né? Deus morreu e fomos nós quem o matamos. Deus está morto. Entenda, você que nos acompanha aqui nesse vídeo, que não é uma referência ao Deus metafísico. Né? Nietzsche é um grande especialista da filosofia grega, ele é um grande leitor dos clássicos e ele vai usar uma linguagem filosófica, que é a metáfora. Né? Deus, em Nietzsche, nessa citação, precisa ser entendido como um conjunto de valores que foram construídos pelo homem, pela humanidade, né, do Ocidente, e que faz com que esse homem, em meio a tantos valores construídos, inclusive muitas vezes religiosos, ele tenha medo de viver ou ele seja escravo desses valores. E, em contrapartida a isso, né, Nietzsche vai propor aí, do ponto de vista antropológico, anthropos significa homem, uma nova perspectiva e uma nova identidade. Ele utiliza a expressão o super-homem, ou seja, aquela pessoa, aquele ser humano que tem todo o potencial, tem todas as condições para se tornar um super-humano, um super-homem. E qual é esse poder que esse personagem tem? É a sua própria humanidade, é a sua própria capacidade de vivenciar como homem, como ser humano, como homem, como mulher, as experiências que a vida traz e a possibilidade de construir novas experiências, de viver independentemente de sentir medo de valores que são impostos, que são construídos, valores que muitas vezes alienam, né? Valores que muitas vezes separam o homem do seu potencial. Né? Não que não devamos ter valores, mas questionar se são valores que agregam uma oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento da minha humanidade, do meu verdadeiro poder, ou são valores reativos que mais buscam acovardar o homem do que propriamente fortalecê-lo. Eu entendo que Nietzsche seja um filósofo que nos convida a pensar, e aí eu recomendo a leitura das suas obras, quais são os valores que nos tornam pequenos e quais são os valores que nos agigantam, né? Quais são as perspectivas, ele vai escrever isso em 1883, né? Assim Falou Zaratustra, quais são os valores que verdadeiramente merecem receber de nós uma adesão em nosso projeto de vida. Pense um pouquinho, eu acho que Nietzsche tem muito a dizer ainda para o homem, para a mulher do século contemporâneo. Tá? E fechando a nossa trilogia dentro da filosofia contemporânea, eu não poderia deixar de citar Edmund Husserl, que foi mentor, mestre de Martin Heidegger, e que ambos têm como denominador comum aí a fenomenologia. Husserl é o fundador da fenomenologia, ele nasce em 1859 e morre em 1938 aproximadamente. Né? E a fenomenologia não é uma corrente filosófica, ela é mais um método.
né? Fenômeno vem do grego, né? Fenômena significa aquilo que se manifesta. Então, dentro da corrente do existencialismo, né, a fenomenologia vai servir como uma poderosa ferramenta de análise dos acontecimentos e manifestações que ocorrem na minha vida. Na fenomenologia, Husserl e depois o próprio Heidegger vão propor que aquilo que ocorre na minha vida, os acontecimentos da minha vida, isso é fenômeno, não significa algo extraordinário, né? Aquela pessoa é um fenômeno, aquela empresa é um fenômeno, não. Fenômenos são as circunstâncias próprias da vida, os acontecimentos, a matéria-prima do que me faz viver. E muitas vezes essas experiências nós procuramos classificá-las, né? Colocá-las, isso foi bom porque me fez alegre, isso foi mal porque me deixou triste. E Husserl vai propor dentro da fenomenologia um certo afastamento de qualquer filtragem moral. Ele utiliza uma expressão grega, epoké, que significa um reducionismo, separar a experiência, a vivência, de um julgamento de valor. Né? Veja, por exemplo, aplicando Husserl na sua vida, os acontecimentos do seu dia a dia ou do seu passado, né? Independentemente deles terem sido bons ou deles terem sido desastrosos, os bons te causaram alegria, os desastrosos te trouxeram talvez dor e sofrimento. Será que a vida é somente isso? Será que a vida é apenas um amadurecimento com base nas emoções? E a resposta é não. Né? Independente de dor ou de prazer, a vida, os fenômenos que ocorrem, os acontecimentos, eles são todos úteis. Eles te permitem crescer, seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde, seja na doença. Enfim, fenomenologicamente, viver significa estar aberto para as circunstâncias, para os fatos, para as experiências que a própria vida traz. Então, veja que interessante, nós temos essas três correntes. Mais adiante, Sartre vai publicar no século XX, em 1943, o Ser e o Nada, que vai culminar com a estruturação do próprio existencialismo. Mas para você entender, por exemplo, Sartre com o Ser e o Nada, ou mesmo outros filósofos, como Marx, no século XIX, autor do Capital, é importante também você compreender o que foi o século XIX e as suas múltiplas expressões. Né? Nós vimos aqui Kierkegaard, nós vimos Nietzsche e nós vimos Husserl. Né? Espero que esses três tenham lhe ajudado a pensar não só para uma prova, para um concurso, para um estudo, mas principalmente para a sua própria vida. Ok? Espero ter ajudado. Vamos nos encontrar aí na próxima oportunidade. Tchau, tchau!